Boa noite, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos muito felizes, hoje estamos entrando já no capítulo 47 do livro de Gênesis, meus amados. Olha, estamos já acabando o livro de Gênesis. Por isso que eu falo, quando a gente faz um propósito e a gente é fiel no propósito, Deus nos honra. Fora que os dias estão se passando rápido, as horas, os milésimos, segundos, centésimos, por quê? Porque a boa notícia é: Jesus vai voltar e os dias seriam abreviados, como ele nos ensina na Sagrada Escritura. Enquanto ele não volta, vamos crescendo na graça e no conhecimento. Eu já estou sentindo a presença antes de começar a leitura aqui, aleluia! Já deixa aquela like, compartilha. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Você não vai se arrepender. Quem sabe aí na tua casa o diabo luta, o diabo tenta, o diabo ele faz de tudo para você aí perder a tua bênção, não conseguir ler a Bíblia. Então venha ler com o pastor Hamilton. O pastor Hamilton vai te ajudar na leitura e também te ajudará em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde mesmo já estive orando por todos vocês. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Vamos lá então? O texto diz, Gênesis 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nos como nosso pai. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar na terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou o Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó, e Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhe possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que comprava, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos e das ovelhas, das vacas, dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado. E meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão.
e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de José, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo, e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para as que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs por isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me ponha a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultará na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhes. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Amém. Meus amados, nós olhamos para essa leitura bíblica e vemos algo extraordinário. Como esse José tinha tanta sabedoria. Pastor, como ele tinha tanta sabedoria? Porque ele era instruído por Deus. Um homem que é instruído por Deus, ele vence qualquer tipo de provação, de dificuldade, de tempestade, de fome, de peste, de qualquer coisa que vier sobre a vida dele. Você vê aqui que a primeira coisa que o texto diz é que quando José anuncia a Faraó a chegada de seu pai, Jacó, você vê, Jacó ele era um homem tão abençoado. E se você for ver aqui, quem precisava mais de Jacó, ou melhor dizendo, de bênção, de providência, era Jacó. Só que quem abençoou a Faraó, é interessante, foi Jacó. Jacó era aquele que precisava de ajuda, mas ao contrário, ele abençoa a Faraó. Por que ele abençoa a Faraó? Porque a bênção de Deus estava sobre Jacó. E não significa que aquela pessoa a qual sobre está a bênção de Deus, que não vai passar dificuldade. A bênção de Deus está sobre você. Você sabia disso? A bênção de Deus está sobre você que está me ouvindo. E você foi chamado para abençoar e não para amaldiçoar. Quando o Faraó tem um encontro com Jacó, a Bíblia diz bem claro: e Jacó abençoou a Faraó. Escuta, mas não era Jacó que precisava de bênção? Porque nós estamos aqui nessa terra para um abençoar o outro. Glória, olha que lição, meus amados. Nós estamos aqui nessa terra para um abençoar o outro. Jacó abençoou a Faraó com a bênção de Deus que estava sobre a vida dele. E Faraó também abençoou a Jacó com o melhor de toda a terra do Egito.
Com certeza eles tiveram uma conversa abençoada. Faraó fez algumas perguntas, Jacó respondeu, e Faraó viu como Jacó era um homem abençoado, mesmo passando por dificuldades na terra de Canaã. E eu quero dizer para você, uma coisa me chama a atenção na vida de Jacó. Jacó tinha tudo para reclamar, tinha tudo para murmurar, por estar passando por dificuldades, né? A fome bateu na terra de Canaã, a dificuldade veio, mas mesmo assim, o caráter dele era diferente, ele continuava abençoando. Quando as dificuldades vêm, não é para mudar o teu caráter, não. Quando as dificuldades vêm, não é para mudar o teu pensamento, a tua intenção, o que Deus tem para a tua vida, o que está da parte de Deus sobre a tua vida. É para você continuar do mesmo jeito, fazendo o bem sem olhar a quem, abençoando as pessoas. Não importa, sabe o que eu aprendo aqui? Que não importa o que nós estiver passando na nossa vida, nós fomos chamados para abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa eu quero te dizer, quem abençoa é abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que também quem amaldiçoa vai ser amaldiçoado. Jacó abençoou Faraó. E Faraó foi mais abençoado ainda, porque logo depois o povo chegou querendo pão e o povo já não tinha dinheiro. E José falou, então dá o seu gado e lhes darei pão. Olha a sabedoria. E eles compraram o pão a troco do seu gado. E José foi acumulando riquezas e riquezas. E a palavra do Senhor diz que o pão acabou. Aí o povo veio de novo a José. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós estamos na direção de Deus, pessoas vão procurar a nossa ajuda. Oh, aleluia! Quando você está na direção de Deus, pessoas vão te procurar e você não vai entender, pai, por que as pessoas estão desabafando comigo? Por que elas vêm conversar comigo? Por que elas vêm se aconselhar comigo? Meu irmão, porque quando estamos na direção de Deus, somos de Deus, pessoas vão procurar a nossa ajuda. Sabe por quê? Porque eu e você somos porta-voz de Deus. Eu e você somos instrumento de Deus. Eu e você somos ferramentas de Deus e pessoas virão até nós querendo a nossa ajuda, meu irmão. E assim aconteceu com José na terra do Egito. E eles vieram agora e agora José vai comprar todo o Egito, todo o povo. O povo agora vai trocar o seu trabalho por pão. O povo se vende por pão porque eles não tinham mais o que comer. Então José agora toma conta de tudo. Agora ele compra todo o Egito para Faraó, sempre respeitando a autoridade que Deus instituiu sobre a vida dele. Ele comprava, mas ele tinha a ideia, a noção que aquilo que ele estava comprando não era dele, era de Faraó. Ele simplesmente era um instrumento. Ele simplesmente obedecia. Aqui vai um conselho bíblico. Nós devemos andar em obediência diante das autoridades que Deus constituiu sobre nós. É claro que obediência enquanto não aflige a nossa fé, porque se vir contra a minha fé, eu não vou obedecer, mas se não, eu tenho que obedecer, porque eu não nego a minha fé que eu tenho em Jesus Cristo. Eu não nego o meu Senhor, ainda que a morte bata a porta da minha casa. Eu não sei se você é igual eu, mas eu não tenho medo de morrer. E a palavra do Senhor, ela nos ensina essas lições essa noite no Leitura Bíblica. Que você possa guardar essas lições no teu coração, né? E olha, se você estiver andando conforme Deus quer, pessoas vão procurar você para pedir a tua ajuda. Você pode ter certeza disso. No final do texto você vê que Jacó está na terra do Egito, mas ele está chegando perto da morte dele, ele já sente que ele vai morrer. Você vê que a morte, ela não é o fim. Jacó, ele está chegando perto da morte, mas ele está tranquilo. Ele está chegando em José e falando, meu filho, olha, põe a mão aqui debaixo da minha coxa e jura, porque era um costume de fazer o juramento com a mão debaixo da coxa. Então jura que você não vai me enterrar aqui no Egito. Eu não quero ser enterrado no Egito. Eu quero ser enterrado onde enterraram meus pais, Abraão, Isaac. Amém? Então ele faz José jurar. Pastor, mas por que ele não queria ser enterrado na terra do Egito? Porque quando Deus chamou Jacó, não foi na terra do Egito. Foi em suas próprias terras. Então, aonde ele começou,
ele queria terminar. Isso aqui é muito profundo, oh, aleluia! Meu irmão, aonde Deus te chamou, é aonde Deus também vai encerrar a obra que Ele tem na tua vida. Pastor, mas como assim? Porque os mesmos que viram Deus te chamar, é os mesmos que vão ver você permanecer firme na presença e terminar os seus dias na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você entregou a tua vida para o Senhor, está na direção do Senhor, continua. Porque o mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai te dar um fim de paz. Por quê? Por que eu digo isso? Porque nós não nascemos para ficar para semente e nada trouxemos, nada levaremos este mundo. Simplesmente devemos estar na presença de Deus. E eu encerro como Jesus disse para Marta: Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jacó, ele não queria ser enterrado no Egito. Jacó queria ser enterrado onde foi enterrado Abraão e Isaac, a qual nós lemos lá atrás, na terra que o próprio Abraão comprou por sua possessão. Então José faz o juramento e Jacó, com certeza, já cansado, já velho, mas Deus deu uma morte tranquila para Jacó. Nós vamos ler no capítulo 48, logo em seguida, amanhã em diante, que a forma que foi a morte de Jacó, e Jacó sabia que ele ia morrer. Só que tem uma coisa, meu irmão, olha a forma que Jacó morreu. Ele morreu debaixo da bênção, ele morreu abençoado. Ele vai chegar nos seus fins, nos seus últimos dias, abençoado, comendo o melhor da terra. Lembra do voto que ele fez lá atrás, a qual nós lemos? Se o Senhor for comigo, eu serei fiel nos dízimos, em tudo que o Senhor colocar na minha mão. E esse homem foi fiel em toda a sua casa. E o Senhor, até nos últimos dias da sua velhice, o Senhor abençoou a Jacó, dando-lhe o melhor desta terra. O Senhor sempre tem melhor, o Senhor sempre tem do bom. Mas você tem que estar na presença como Jacó, firme na presença, independente da perca, independente da dificuldade, do que vier, continue firme. Esta é a palavra para me encerrar. Continua firme com Jesus, porque a palavra do Senhor diz em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus te abençoe. Se você quiser contribuir com o canal, o número da chave Pix está na descrição desse vídeo. É uma ofertinha de R$10 só. De repente para você não é nada, mas para mim é de suma importância. Porque breve, como eu disse para os irmãos, meu irmão, hoje os custos não são baratos, mas também não são caros. E Deus vai providenciar. Sabe por que Deus vai providenciar? Por quê, pastor Hamilton? Porque a obra é dele. E se ele não vai usar do lado, vai usar do outro. Ele vai abençoar do mesmo jeito. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. E essa semente que os irmãos estão plantando, que eu tenho recebido aqui, vocês vão colher em nome de Jesus. Que Deus abençoe.